Ainda falando sobre termos de saúde, nós vamos ver que alguns termos são muito utilizados. Nós vamos entender quais termos são esses. Por exemplo, agente etiológico e vetor. Qual a diferença entre agente etiológico e vetor? O agente etiológico, ele é o agente causador da doença. Ele é o que vai causar a doença, que vai fazer ter sintomas. Geralmente ele é um vírus, tá? O vetor, ele não causa doença, mas transporta o agente etiológico. A gente já sabe que é a doença em si. Um grande exemplo que a gente tem é a dengue. A dengue, a gente sabe que o que causa a dengue é um vírus. A dengue, ela é um vírus. A causa é um vírus. Mas quem carrega esse vírus aí? É a fêmea do mosquito Aedes aegypti. Esse mosquito fêmea, ele transporta o vírus causador da dengue. Então, a gente sabe agora que o agente etiológico é o causador da doença. Então, quem causa a doença aqui é o vírus. Então, o vírus, ele é o agente etiológico, tá? O agente etiológico. E o que vai carregar esse vírus aí para a pessoa é a fêmea do mosquito. Então, a fêmea do mosquito, ela é o vetor. Isso aí, esses são dois termos importantes dentro de termos de saúde, agente etiológico e vetor, tá? Nós vamos ver outros termos relacionados aí, mas vamos entender primeiro o que é um vírus, tá? O que é um vírus? O vírus, hoje em dia a gente está falando muito sobre ele aí, né? Em questão da Covid-19, do coronavírus. Vamos ver o que é um vírus, então. O vírus, eles não são formados por células, ou seja, eles são chamados de acelulares, não apresentam células, tá? Eles podem apresentar formas diferenciadas. Apesar deles não possuírem células, eles possuem uma cápsula, como se fosse uma proteção ali, feita de proteína, onde vai ficar esse material genético dele ali. Eles sofrem mutações genéticas. Além disso, conseguem se reproduzir. Por que eles sofrem mutações genéticas? Eles sofrem mutações genéticas porque eles precisam penetrar as células aí, tá? Vamos dar continuidade. São seres microscópicos, conseguem invadir as células, o que eu acabei de falar ali. Eles invadindo essas células, eles são chamados de parasitas obrigatórios, porque eles vão parasitando, parando aquela célula ali e vão se multiplicando. Só podem ser vistos com auxílio do microscópio. Quando eu digo mutações, por quê? Vamos supor, eu tenho uma célula aqui eu tenho o vírus. Ele vai tentar penetrar essa célula. Essa célula ali, muitas vezes esse vírus, ela é de uma forma. Esse vírus, ele se modifica para poder enganar aquela célula e penetrar ela. Por isso que ele sofre mutações. Um exemplo aí é o vírus da gripe, H1N1, o vírus do Covid-19, que é o coronavírus. E eles geralmente são eliminados através de vacina. Eliminados não, a gente se previne contra o vírus através de vacinas, né? As vacinas que vêm como imunização desses vírus aí. Outros temas que são muito utilizados quando a gente diz respeito à saúde, justamente nos temas atuais aí, são esses 4 aqui: surto, endemia, epidemia e a pandemia. Vamos começar a falar sobre o surto. O que é um surto? É o aumento repentino do número de casos em uma região específica. Um exemplo que a gente tem é a dengue. Vamos supor, Barra Mansa. Barra Mansa, no mês do calor, teve muitos casos de dengue. Teve um surto de dengue, vamos dizer assim. Quando eu falo surto, é que aconteceu o número de casos daquela doença ali, mas só em uma determinada região. Uma região específica. Aumentou o número de casos muito rápido, mas em uma região só.
Isso eu chamo de surto. A endemia, quando uma doença ou agente infeccioso tem ocorrência relativamente comum e constante em determinadas regiões, tá? Em determinada região. Por exemplo, a malária. Vamos supor, determinada doença acontece, é comum acontecer em determinada região, por exemplo, a malária. Lá na Amazônia, constantemente, frequentemente, é muito comum surgir pessoas com malária lá, endêmica. Por que a gente aprendeu que endêmico, o termo endêmico, é quando eu digo quando se diz respeito a determinada região, acontece somente naquela região. A endemia vem dizendo isso também, que acontece muito naquela região, tá? A epidemia é o aumento brusco, o que é isso? O aumento rápido e temporário de determinada doença na população em diversas regiões, em muitas regiões aí, tá? Mais de uma região acontecendo ao mesmo tempo, aumentando gradativamente, aumentando, vamos dizer assim, bruscamente, muito rapidamente. Isso estava acontecendo com o coronavírus. O coronavírus, por exemplo, primeiramente aconteceu brusco, ou seja, rápido e temporário em várias regiões, muitas regiões. Só que, tipo, não era no globo terrestre inteiro, não era quase em todas as regiões do planeta. Então, ele era considerado uma epidemia. Isso também aconteceu em 2018 com ebola. Aí, por que se tornou uma pandemia? Vamos ver o que é uma pandemia. É quando a epidemia se espalha por mais regiões ainda. É o que aconteceu com o coronavírus aí. Se estendeu por diversas regiões, ou seja, tomou uma proporção muito grande, aí foi considerado uma epidemia. Mas antes de virar uma pandemia, ele era considerado uma epidemia, tá? Um exemplo aí que já tinha acontecido antes de pandemia H1N1 em 2009. Então vamos lá, vamos definir de novo. O surto. Surto acontece em uma região específica. Endemia em uma determinada região, mas parecido com o surto, essa endemia já é comum acontecer ali naquela região. Ela acontece constantemente naquela região, então é endêmico, é normal acontecer naquele lugar. A epidemia atingiu várias regiões em grandes quantidades. Aí é uma epidemia. Quando ela se espalha mais ainda, quase por todas as regiões do planeta, ela é considerada uma pandemia.